Não existe uma ideia muito popular de que o apóstolo Paulo teve seu nome trocado de Saulo para Paulo, mas será que foi isso mesmo que aconteceu de acordo com a Bíblia? Será que Saulo virou o mesmo Paulo? É exatamente sobre isso que nós faremos neste vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você não perder mais nenhum estudo bíblico por aqui. De fato, muitas pessoas pensam que Saulo virou Paulo, mas isso é um erro. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. Sim, é verdade que na Bíblia há registros de ocasiões em que Deus mudou o nome de uma pessoa, mas esse não foi o caso de Saulo. O que acontece é que surgiu uma ideia popular de que, na ocasião de sua conversão a Cristo, no caminho de Damasco, Saulo virou Paulo. Ou seja, o perseguidor Saulo teve seu nome mudado para Paulo, tornando-se um grande pregador do Evangelho. No entanto, em nenhuma parte do texto bíblico que narra a conversão de Saulo há informação de que seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Inclusive, mesmo após ter sido convertido, Saulo continuou sendo designado no texto bíblico pelo seu nome Saulo. E no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, há uma referência direta a Saulo, já como um homem repleto do Espírito Santo. E essa referência é interessante, porque ela explica que Saulo também se chamava Paulo. Isso quer dizer que Paulo era um cognome de Saulo. Mas por que Saulo tinha dois nomes, Saulo e Paulo? Bom, nos tempos antigos, era relativamente comum que as pessoas tivessem mais de um nome. No mundo greco-romano do primeiro século, essa prática era muito utilizada por causa do contexto em que as pessoas viviam. O Império Romano dominava uma extensa área e exerceu governo sobre muitas províncias. E as pessoas que viviam nessas províncias tinham origem em diferentes povos, cada qual com suas particularidades, mas que estavam submetidos ao domínio de Roma. E embora o idioma romano fosse o latim, a língua predominante no Império era o grego. Isso por causa da grande influência cultural grega no período helenístico. Então, muitas pessoas que viviam no Império Romano tinham o nome de batismo natural de sua terra e cultura, mas também possuíam uma versão grega desse nome ou assumiam um nome latino. E essa era a realidade do apóstolo Paulo. Nós sabemos que Saulo era um judeu legítimo, nascido na cidade de Tarso da Cilícia e lhe pertencia à tribo de Benjamim. Foi circuncidado no 8º dia de vida e educado na lei como um fariseu. Então, por causa de seu nascimento, ele recebeu o nome judaico Saulo, igual ao nome do primeiro rei de Israel, que inclusive também pertencia à tribo de Benjamim. E o nome Saulo significa pedido ou desejado. Assim, o nome de Saulo nada mais é do que a tradução grega do nome hebraico Saul. No entanto, Saulo também tinha cidadania romana, herdada de seu pai. Então, como cidadão romano, Saulo tinha outros 2, ou até mesmo 3 nomes. E é assim que podemos explicar o nome Paulo, que no grego aparece como Paulus, mas vem do latim Paulus, que significa pequeno. Portanto, Paulo provavelmente era o cognome romano de Saulo. Mas é inegável que na Bíblia Saulo é designado muito mais como Paulo do que como Saulo. Na verdade, a partir do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, o nome Paulo é predominantemente empregado. Mas, curiosamente, esse mesmo capítulo fala do procônsul romano Sérgio Paulo, que Saulo e Barnabé encontraram em Pafos, na ilha de Chipre, conforme nós lemos em Atos, capítulo 13, versículo 7. Bom, então, alguns comentaristas conjecturam que Saulo deu preferência a usar o seu nome romano ao invés de seu nome hebraico, como cortesia a Sérgio Paulo. Mas a verdade é que não há evidência alguma disso. E outros comentaristas sugerem que talvez isso tenha sido uma escolha de Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos. A ideia é que, ao registrar a conversão do oficial romano Sérgio Paulo, Lucas acabou aproveitando para apresentar o nome de Saulo. Há também quem defenda que Saulo deu preferência em usar o nome Paulo por ser um nome gentil, como a maior parte de seu ministério foi desenvolvido entre não-judeus. Se apresentar com o nome romano podia ser mais apropriado para aquele que ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. E, por fim, existem ainda outras interpretações, como, por exemplo, a interpretação de Agostinho, que acreditava que o motivo de Saulo ter usado o nome Paulo tinha a ver com seu significado. Para Agostinho, Saulo virou Paulo como um indicativo de que ele se considerava o menor dos apóstolos. Mas, novamente, esse tipo de interpretação não possui qualquer apoio e não passa de mera especulação. O mais provável é que Paulo era mesmo o cognome romano de Saulo, que remontava sua vida em Tarso. E se você gostou desse esclarecimento bíblico, compartilhe este vídeo com mais alguém e deixe também seu comentário dizendo se você já sabia que, na verdade, Saulo jamais virou Paulo.